Fala Nação, notícias da preparação do Mengão para encarar o Corinthians neste domingo. Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, a princípio o Danilo, gente boa, deve ficar no banco amanhã. Vou até te mostrar aí o provável time do Flamengo. Ó, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz ali no meio com Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Michael ou Pedro. Vamos falar um pouco sobre o Flamengo. O Danilo deu a entrevista aí, mas não sabe se vai jogar, né? Porque agora tem a volta do Léo Pereira. Foi poupado no jogo da Libertadores. Então, o Flamengo tem 3 jogadores ali praticamente do mesmo nível na zaga para escalar. E é possível que o Danilo fique no banco nesse jogo para a entrada de Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zagueiros. Né? Tem a volta do Michael, né? Que não esteve na altitude. Né? O Michael não esteve, né? Foi o De La Cruz, o Alan, né? Que tem problemas. O Michael... Eu vou checar já, que eu fiquei na dúvida agora aqui, Michael e Alan, que eu me lembro, mas eu acho que o Michael não foi. E há uma possibilidade, né, pelo menos há quem tenha a expectativa de o Pedro iniciar pela primeira vez um jogo. Enfim, de toda maneira é um Flamengo forte, aí com Plata possivelmente também à disposição, mas sem Alexandre, um Flamengo bastante forte aí e quase completo para chegar contra o Corinthians. Um Flamengo muito forte, que eu acabei de dar uma olhada aqui no GE. Michel ficou no banco, tá? Acabei de dar uma olhada aqui no GE e o Felipe cogita os 3 atrás, hein? E dá mais 3 liberdade. zagueiros, 3 zagueiros ali, com o Danilo mais pelo lado, o Léo Ortiz por dentro com qualidade de passe e o Léo Pereira também, que são, assim, 3 jogadores do mesmo nível. E aí você dá mais liberdade pelo lado direito, pro Wesley, que pra mim é um avião. E o Flamengo, ele tem essas opções, né? Logicamente, ele pode também começar com 2 zagueiros. Mesmo o Ayrton Lucas, né? Você dá ele uma liberdade ali, que o Ayrton Lucas, todo mundo sabe, ele é muito melhor atacando do que defendendo. E ele pode ter algum benefício também por um esquema com 3 zagueiros, né? E essa variação tática o Flamengo ele consegue porque, tecnicamente, seus jogadores são jogadores que são assim, muito importantes e que, se não são titulares, com certeza fazem parte de todo um contexto. Porque o Flamengo... As trocas do Flamengo mudam um jogo. Você pode ver que quando sai o Michael, forte, né? Entra o Cebolinha. Quando sai o Plata, entra o Luiz Araújo. Então o Flamengo tem essa gama de opções. Sai o Bruno Henrique e entra o Pedro. que dá ao Felipe Luiz de pensar em 3 zagueiros, ou talvez 2 volantes e um meia. Mas tem um, para mim, que não tem como substituir, é o Arrascaeta. Não tem, dentro do elenco do Flamengo, um jogador que consiga... substituir o Arrascaeta, que para mim, um jogador totalmente diferente de todos os outros que o Flamengo tem no elenco. E criar no Maracanã de novo, né, pelas informações passadas aí pelo Edson, mais de 60 mil ingressos vendidos, né? É o que estava também em débito, né? O Flamengo não estava conseguindo encher o estádio, havia uma reclamação constante da torcida pelos preços que vinham sendo praticados. Dessa vez, nesse jogo contra o Corinthians, pelo menos o Maracanã vai voltar a estar cheio, né, Jéssica? É sempre um combustível a mais aí para o Flamengo. Um jogo desse tamanho tem que estar a torcida em peso no estádio, porque a gente sabe que é um enfrentamento de 2 equipes muito grandes, muito pesadas e que todo apoio conta, né? Todo grito da arquibancada conta e o Maracanã lotado ele tem outra mística, outra atmosfera. Mas fico pensando, né? Eu acho que o Felipe ele deve estar tentando descobrir ou imaginar qual é o Corinthians que vai a campo, se vai ser aquele Corinthians que fazia aquele 4-4-2 com o Losango, ou se é o Corinthians do último jogo que jogou no 4-3-3 com o Romero. Como o Romero fez gol, a tendência é que ele volte, que ele continue sendo titular. Ganhou confiança. Porque aí se o Romero joga, já é um Corinthians com 3 atacantes. Acho que isso influencia muito nessa estratégia dos 3 zagueiros, porque se é o Corinthians com o Losango no meio, favorece ainda mais essa agilidade, né? essa presença ofensiva dos lados do campo do Flamengo, porque fica difícil marcar com o losango do adversário. Então, acho que tudo isso é uma estratégia que deve estar passando pela cabeça do Felipe Luiz para tentar montar esse Flamengo. Fato é que tem muito repertório, fato é que tem muitas peças para fazer esse jogo acontecer. E é claro, o que se espera nesse momento ver do Flamengo é um time que transforme aquele volume, que é a coisa que está acontecendo há muitas rodadas, em gols, né? Que aproveite as chances que cria para marcar gols. O Corinthians tem um ataque com muita qualidade, jogadores que sabem aproveitar as oportunidades. Então o Flamengo não pode dar bobeira. É por aí. Vídeo com uma informação muito boa. Flamengo recebeu um retorno nos bastidores envolvendo o Jorginho.
Uma ótima informação para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para vocês, torcedores rubro-negros, que querem a chegada de Jorginho, até mesmo para o Super Mundial. Já já a gente vai contar que novidade é essa. Também vamos falar o seguinte, além do Jorginho, quantos jogadores a diretoria do Flamengo quer trazer na próxima janela de transferência? Para quais posições? Nós vamos contar aqui também. E tem novidades sobre Gonzalo Plata e Alexandro. Treino nesse sábado. E aí, os dois vão jogar contra o Corinthians nesse domingo, que terá casa cheia, ingressos esgotados. Temos mais o que aqui no nosso roteiro? Igor Paixão disse que quer jogar no Flamengo, atacante. Será que o Flamengo mira a chegada desse jogador? Também falaremos sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Para as informações agora, galera. Uma curiosidade, o Bruno Henrique vai chegar a 300 jogos assim que ele entrar em campo. Pode ser contra o Corinthians nesse domingo. E vou te falar, cara, que jogador é o Bruno Henrique. Infelizmente, tem essa situação envolvendo o extracampo, que eu acho que está afetando o desempenho dele. Mas eu fico muito feliz de estar acompanhando o sucesso do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Para mim é muito ídolo, muito ídolo. Eu considero o Bruno Henrique muito ídolo, um jogador extremamente importante. A melhor temporada dele com a camisa do Flamengo, pelo menos até o momento, foi em 2019, quando ele fez 62 jogos, caramba, é muito jogo, 35 gols e 15 assistências. Ele jogou muita bola em 2019. Eu falo sem medo, Bruno Henrique foi o jogador mais importante em 2019. Tudo bem, o Gabigol fez os gols na final da Libertadores, a Arrascaeta jogou muita bola, mas, gente, o que o Bruno Henrique fez em 2019 foi assustador. Não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião. Vamos lá, falando sobre esse jogo de domingo, repito, casa cheia, ingressos esgotados. Gonzalo Plata treinou normalmente nesse sábado e será relacionado para pegar o Corinthians, tá? Caso ele não volte a sentir dores no joelho, de hoje para amanhã, ele está convocado pelo técnico Felipe Luiz. A baixa continua sendo Alexandre, com edema muscular, vai para o terceiro jogo seguido como desfalque do Flamengo. Então, triste notícia aí envolvendo Alexandre, que eu acho que é um jogador, para mim, titular absoluto na lateral esquerda. Uma atualização sobre uma informação que a gente trouxe no último vídeo, galera. O processo do empresário do Tite, o Gilmar Veloz, Anselmo Góes, publicou e eu confirmei. Eu tive acesso à petição do processo e tá aqui, ó, classe, execução de título extrajudicial, aí um documento de 7 páginas, e o valor exato da causa é de R$ 174.767,21, referente à última parcela mais juros do pagamento da comissão dele. Na ocasião, a ex-diretoria do Flamengo fechou o seguinte: R$2,5 milhões pela comissão, e esse valor seria pago em 15 parcelas. O Gilmar Veloz alega que a 15ª parcela não foi quitada pelo Flamengo e ele está cobrando na justiça aí do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo ainda aguarda a chegada do documento para poder analisar o processo e responder. Mas, enfim, agora é aguardar. Pessoal, essa semana aí, mudando de assunto aqui agora, né? Vamos falar agora de mercado da bola. Jorginho, já vou falar de Jorginho. Mas o atacante Igor Paixão, destaque lá do Feyenoord, da Holanda. Ele é cria do Curitiba, tá lá no time holandês desde 2022. Ele deu uma entrevista ao jornal o Globo essa semana e ele deu a seguinte declaração: no Brasil ainda acompanho muito Curitiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo. Cara, Igor Paixão falou isso, aí a internet ficou animada, né, nas redes sociais. Será que tá vindo? Será que tá vindo? Não, nesse momento o Flamengo não negocia com o Igor Paixão, tá? Pelo contrário, o Flamengo tem a informação que o Igor Paixão vai ser vendido a qualquer momento para um clube inglês num valor que gira em torno de 35 milhões de euros, algo que o Flamengo não pode fazer investimento nesse momento. O Flamengo nem tem o desejo de trazer um jogador para essa posição. Sabe por quê? Porque o Flamengo vai trazer Jorginho e mais 2. Mas antes vamos falar do Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu de ontem para hoje, que a conversa do Jorginho e seus representantes com o Arsenal fluíram muito bem. Eles estão chegando ao acordo aí pela rescisão de contrato, pagamento, o Jorginho tem direito a alguns valores aí a receber do Arsenal. Então eles estão ajustando isso. Em breve eles vão rescindir e aí o caminho vai ficar livre para o Flamengo. O Flamengo está extremamente animado e
como que eu posso dizer, confiante para ter o Jorginho para o Super Mundial já. Por isso que o Jorginho está trabalhando na rescisão de contrato com o Arsenal para poder assinar com o Flamengo o quanto antes e ficar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. Repito, o Flamengo está muito confiante, acha que isso vai acontecer em breve, nos próximos dias. Não, os advogados ainda não entraram em cena para poder fazer os contratos, ainda não teve isso. O Flamengo recebeu a resposta dos empresários do atleta e também da diretoria do Arsenal, porque o José Butto tem uma ótima relação com o dirigente do Arsenal e também com o treinador do Arsenal. Então, o José Butto, pelo que essa pessoa me disse no Flamengo, recebeu essa informação de bastidor, dizendo que a situação está muito próxima de ser definida entre Jorginho e Arsenal, para ele poder assinar o contrato em definitivo com o Flamengo. Ele fechando com o Flamengo, vínculo de 3 anos até o meio de 2028, base salarial já está extremamente ajustada. E além do Jorginho, o Flamengo vai trazer mais 2 reforços nessa janela de transferência. Quais posições? Um meia, para teoricamente brigar por uma vaga com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular quando o Arrascaeta não ficar à disposição, e um atacante de ponta. E aí eu perguntei para a pessoa, atacante de ponta, se o Flamengo já tem tantos. Aí essa pessoa falou assim, cara, a diretoria, as pessoas, os scouts, enfim, do Flamengo, analisaram que o Flamengo precisa de um ponta com características diferentes daqueles que já estão no elenco rubro-negro. E é óbvio, a qualquer momento alguém pode sair também, não seria nenhum absurdo isso. Mas o Flamengo quer trazer Jorginho, um meia e um ponta. Essa é a meta da diretoria do Flamengo na próxima janela de transferência. Agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa análise da diretoria, né, nesses nomes ou nessas posições que precisam ser reforçadas? Quero a opinião de vocês. Jorginho, para mim, é uma baita contratação, uma contratação de altíssimo nível. É chegar e jogar muita bola. O Jorginho joga muita bola. Eu acho que muitos torcedores não sabem quão bom é o Jorginho e como ele vai fazer diferença nesse elenco do Flamengo pelos próximos 3 anos, ele assinando contrato com o Flamengo. E meia e ponta, vocês concordam com a diretoria? Quero a opinião de vocês, também não deixem de se inscrever no canal. Tamo junto, galera, forte abraço e fui! Depois de 4 dias sem jogos, o técnico Filipe Luís deve escalar o melhor Flamengo possível para enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. Assim sendo, De La Cruz e Léo Pereira, preservados contra a LDU, na terça-feira, retornam ao time na partida da 6ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, Gonzalo Plata é dúvida. O Flamengo deve ir a campo sem poupar jogadores por conta do próximo jogo ser pela Copa do Brasil, competição no qual o time deve rodar bem o elenco, dando oportunidades para quem tem menos minutos na temporada. Assim sendo, o rubro-negro vai com tudo para somar os 3 pontos diante do Corinthians e, dependendo de um tropeço do Palmeiras, reassumir a liderança do Brasileirão. Filipe Luís não poderá contar com Vinha, que está em reta final de recuperação após cirurgia no joelho. Além disso, Gonzalo Plata e Alex Sandro participaram de parte do treinamento desta sexta-feira e têm chances de aparecerem na lista de relacionados. A dupla desfalcou o Flamengo contra a LDU por conta de dores no joelho do equatoriano e edema muscular na coxa esquerda, respectivamente. Já Alan e De La Cruz, que também não jogaram em Quito, estão liberados para reforçar o time de Filipe Luís. Os volantes não viajaram para o Equador, pois costumam ter problemas em locais com altitude. Com ingressos esgotados, Flamengo e Corinthians prometem fazer um grande jogo no Maracanã, a partir das 16 horas, horário de Brasília, do domingo.